Fala pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Me chamo Otávio Oliveira e hoje eu trago um tema muito interessante aqui, que é a eficácia do Monjaro em comparação à cirurgia bariátrica na perda de peso. Qual que compensa mais? O Monjaro, que é um emagrecedor que foi criado com o intuito de tratar ali a diabetes tipo 2 ou a cirurgia bariátrica? O que perde mais peso? Qual que é mais vantajoso? E é isso que nós vamos falar hoje aqui no vídeo. Então a gente começa com o Monjaro. O que é o Monjaro? Ele é um medicamento injetável aprovado para o diabetes tipo 2. E quem assistiu o vídeo lá do Ozempic vai estar mais familiarizado com alguns termos aqui desse vídeo. Mas eu vou reforçar aqui novamente, porque você pode estar assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, um vídeo meu, e ainda não tem conhecimento de alguns termos. Então eu vou repetir aqui para ficar mais familiarizado e até quem já viu e esqueceu entender novamente. Então, o Monjaro ele atua no GLP-1, que é um peptídeo semelhante ao glucagon, e também atua no GIP, que é um polipeptídeo inibitório gástrico, reduzindo a fome e acelerando a saciedade. Então, o que é o GLP-1, para a gente relembrar? É um hormônio que é produzido lá no intestino, que desempenha um papel importante na regulação dos níveis de glicose no sangue e no controle de apetite. E o GIP também, ele contribui para essa sensação de saciedade, né? Então, fica o questionamento: o Monjaro faz perder peso? Não, pessoal. Da mesma forma que o Ozempic também não faz perder peso, o Monjaro também não faz perder peso. Ele cria um ambiente que favorece a perda de peso. Novamente vou repetir, ele cria um ambiente que você vai conseguir perder peso. E vale ressaltar aqui também que ele não aumenta o metabolismo, não aumenta a queima de gordura. E qual que é a sacada aqui, né? Diferente do Ozempic, ele atua tanto no GLP-1 e no GIP, que aumenta ainda mais a saciedade. Logo, você tem menos fome, e se você tem menos fome, você come menos, e se você come menos, você emagrece. Então, deu para entender basicamente como funciona? Por que o Monjaro ele é melhor do que o Ozempic? Porque aqui ele está atuando em dois receptores, tanto no GLP-1 quanto no GIP, e dando mais saciedade ainda. E o Ozempic atua somente no GLP-1. Então, trazendo um resumo aqui com esses dois estudos. A tizerpatida, que é o Monjaro, né? Tizerpatida é o nome de laboratório ali, e o Monjaro é o nome comercial. Ele é um peptídeo hormonal de administração semanal, da mesma forma que o Ozempic, por via subcutânea, desenvolvido com base na estrutura natural do GIP. Sua ação envolve a ativação simultânea, que eu falei lá atrás, dos receptores de GIP e GLP-1, tornando-se potencialmente mais eficaz do que os agonistas que atuam apenas no receptor de GLP-1, como o Ozempic atua, como eu também havia mencionado. Esses hormônios intestinais são liberados em resposta à ingestão de nutrientes e desempenham um papel essencial na regulação e secreção da insulina, na regulação da secreção da insulina após as refeições. E nesse outro estudo aqui, a tizerpatida recebeu aprovação pela FDA lá dos Estados Unidos em 2022 como uma nova alternativa para o tratamento da diabetes tipo 2, sendo indicada como um complemento a hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos. Ou seja, para poder utilizar, você tem que mudar os seus hábitos, senão você vai ter mais colaterais do que benefícios. Se você aplicar somente sem fazer dieta, sem fazer exercício físico, você vai perder peso? Com certeza, inicialmente ali você vai notar uma queda acentuada de peso, mas depois, quando começar a estagnar, você vai ter que utilizar doses cada vez mais altas, cada vez maiores. E aí só vai começar a ver colateral, pessoal. Então é importante sempre ver o Ozempic, ver o Monjaro como um complemento à dieta, um complemento à atividade física, nunca utilizado de forma isolada. E mais recentemente, acompanhando a sua regulamentação em mercados internacionais,
a Anvisa também autorizou o seu uso aqui no Brasil sob o nome comercial Mounjaro, destinado ao controle glicêmico em adultos com diabetes tipo 2. E aqui um outro estudo que indica que pacientes tratados com 15 miligramas de tirzepatida perderam, em média, até 22,5% do peso corporal ao longo de 72 semanas, o que sugere um impacto positivo para a saúde metabólica do indivíduo. Ou seja, não é de uma hora para outra que a gente vai perder esse peso, né? Não é um milagre que está acontecendo, tomou e emagreceu, não. Você vê que o estudo aqui mostra uma perda de peso corporal inicial ao longo de 72 semanas. Então tem um processo, isso juntamente com atividade física e alimentação. E nesse outro estudo aqui, que verificou a segurança do medicamento, foi verificado os efeitos adversos mais frequentes, náuseas, vômitos e diarreia, e que geralmente são transitórios e de intensidade mais moderada, leve. E aqui agora a gente vai falar um pouco da cirurgia bariátrica. Então, o que é a cirurgia, né? É um procedimento médico indicado para tratar a obesidade grave, especialmente quando mudanças no estilo de vida e medicamentos não trazem resultados esperados. Ela reduz o tamanho do estômago e altera o trajeto do intestino, promovendo uma menor ingestão ou absorção de calorias. E ela é indicada geralmente para pessoas com um IMC, que é o índice de massa corporal maior ou igual a 40 quilos por metro quadrado, ou um IMC maior ou igual a 35 quilos por metro quadrado, com comorbidades, com diabetes tipo 2, hipertensão, apneia do sono, entre outras comorbidades. E quais são os principais métodos da cirurgia bariátrica? Eu trouxe aqui 3 exemplos para poder facilitar o nosso entendimento e a gente conseguir ver também, visualizar como que essa cirurgia é feita, né? Então, primeiro que a gente tem o sleeve gástrico, que é a gastrectomia vertical. Ela remove cerca de 70 a 80% do estômago, transformando em um tubo fino. Ele é restritivo e reduz a capacidade do estômago e diminui a grelina, que é o hormônio da fome. É um procedimento irreversível e é muito comum aqui no Brasil. Temos também o bypass gástrico, ou cirurgia de Fogg-Capella, que cria um pequeno novo estômago que é conectado diretamente ao intestino delgado. Restritivo, mais desabsortivo. Você é menos ingestão e menos absorção de nutrientes. Então, você come menos e tem menos absorção de nutrientes. E pode levar a deficiências nutricionais se não for bem monitorado. Então, também tem que fazer o acompanhamento nutricional. E tem essa outra técnica, que é o Scorpinaro, que é uma derivação biliopancreática com duodenal switch. É uma técnica mais complexa e mais agressiva, e grande parte do estômago é removida e o intestino é reconfigurado para reduzir drasticamente a absorção. Tem uma alta eficácia, mas o risco de deficiências e efeitos colaterais são muito grandes. Afinal, é uma parte muito grande do estômago que é retirada. E é indicada para casos de obesidade extrema. E aqui é uma comparação Mounjaro versus a bariátrica. O que os estudos dizem? Bom, primeiro eu trago esse aqui do Barros e colaboradores de 2015 e de Castanha e colaboradores de 2018, relatando que a cirurgia bariátrica pode levar à remissão do diabetes tipo 2 em até 80% dos pacientes, além de melhorar significativamente os níveis de pressão arterial e colesterol, ou seja, muito bom. E esses efeitos são atribuídos não apenas à perda de peso, mas também às alterações hormonais metabólicas induzidas pela cirurgia, como o aumento dos níveis de GLP-1 e redução da resistência à insulina. Excelente! Por sua vez, a tirzepatida, que é o Mounjaro, devido à sua ação agonista nos receptores GLP-1 e GIP, também tem demonstrado benefícios no controle metabólico. Correia, em 2023, aponta que o medicamento melhora significativamente a sensibilidade à insulina e reduz os níveis de glicose em jejum. E Rodrigues e colaboradores, também em 2023, destacaram que esses efeitos tornam a tirzepatida uma boa opção valiosa para pacientes obesos com diabetes tipo 2, especialmente aqueles que não são candidatos à cirurgia.
Então, se você quer fazer cirurgia bariátrica e não é um candidato, não foi aprovado você fazer, o Monjaro pode ser uma alternativa. Nesse outro estudo aqui, ao comparar as duas abordagens, observa-se que a cirurgia bariátrica tende a oferecer remissão mais duradoura do diabetes tipo 2, enquanto a tizerpartida, o Monjaro, apresenta um controle metabólico eficaz, mas que depende da continuidade do uso do medicamento. A segurança é outro fator determinante na escolha entre cirurgia bariátrica e a tizerpartida. A cirurgia bariátrica, embora eficaz, está associada a riscos cirúrgicos e complicações pós-operatórias. E nesse estudo de Almeida e colaboradores de 2023, relatam que os principais riscos influenciam infecções, sangramentos e complicações gastrointestinais, além de deficiências nutricionais a longo prazo. E esses efeitos adversos podem impactar a qualidade de vida dos pacientes e exigir um acompanhamento médico contínuo. Em contrapartida, a tizerpartida apresenta um perfil de segurança mais favorável, com efeitos colaterais predominantemente leves e moderados, com náuseas, vômitos e diarreia. E foi observado que esses sintomas eles tendem a ser transitórios e manejáveis. É aquele negócio, quanto maior a dose, maior os colaterais. Quanto menor a dose e o ambiente ali todo propício com dieta e treinamento, menores são os efeitos colaterais. Não é que eles não vão existir, mas vão ser mais reduzidos, mais leves. Os estudos a longo prazo precisam ser avaliados para possíveis efeitos adversos associados ao uso prolongado do medicamento, né? Então ainda tem essa incógnita do Monjaro. Quais são os efeitos colaterais a longo prazo? Ainda não tem estudos suficientes relatando isso. Então isso é algo que deixa uma interrogação na hora de escolher. E aqui eu trago uma tabelinha, né, para facilitar o nosso entendimento. Obviamente, a decisão vai muito além disso daqui, tem que ser toda uma conversa com o médico, com o psicólogo, nutricionista, aí avaliando, né, uma equipe multidisciplinar, avaliando as melhores decisões. Mas vale a pena a gente fazer essa comparação aqui. Então, o primeiro fator, que é a perda de peso em média, né? O Monjaro, ele trazia até 22% de peso corporal, de perda de peso corporal. A bariátrica de 25 a 35% do peso corporal. Ou seja, a bariátrica você consegue reduzir uns 10% a mais aí do que o Monjaro. Segundo fator, a invasividade. O Monjaro não tem, porque é uma injeção semanal, subcutânea ali, bem de leve, acabou. Já a cirurgia bariátrica é altamente invasiva, que é uma cirurgia. Quais são os riscos? Do Monjaro, você vai apresentar ali náuseas, diarreia e alguns efeitos gastrointestinais, como vômito, por exemplo. E o risco da bariátrica é um risco cirúrgico, né? Fora as carências nutricionais que podem ocorrer após a cirurgia. A sustentação do peso. O Monjaro vai requerer uma manutenção a longo prazo. E aqui fica aquela incógnita, né, aquela interrogação na nossa cabeça, porque por quanto tempo você vai ter que utilizar o medicamento? Quais são os efeitos adversos a longo prazo? A gente ainda não tem muitos estudos elucidando sobre isso, então é um ponto a se questionar, mas requer a manutenção a longo prazo, uma mudança de hábito, um novo estilo de vida, e da mesma forma a bariátrica também vai exigir mudanças de hábitos, porque senão, se você continuar comendo da mesma forma que comia antes, você pode acabar ganhando peso novamente. Qual que é o custo, né? O Monjaro tem um alto custo, porque ele é caro e é de uso contínuo. Então, você vai pagar caro ali naquela injeção e por quanto tempo você vai utilizar. Quanto maior a dose, mais caro vai ficando também. Em contrapartida, a cirurgia bariátrica ela é alto, o valor dela, mas é uma única cirurgia. Você fez, você pagou, acabou. Né? Então fica esses fatores aí para a gente comparar qual que é mais vantajoso. Né? Não é que tenha esse é melhor do que aquele, mas é um comparativo aí para a gente verificar juntamente com uma equipe multidisciplinar qual é mais vantajoso para a gente naquele momento, o que vai favorecer mais o paciente. A gente tem sempre que lembrar que o foco é sempre o que o paciente quer, não o que o médico quer, não o que o nutricionista quer,
mas o que o paciente quer, entendeu? Por exemplo, se você tem medo de entrar numa sala de cirurgia, não quer passar por todo o pós-cirúrgico, talvez a bariátrica não seja para você. O Monjaro é uma boa opção. Como eu falei, é mais invasivo, é apenas uma injeção semanal, então pode ser mais tranquilo. Então o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui esse comparativo que eu achei muito interessante. O que você acha que seria mais válido, né? O Monjaro, a bariátrica? Comenta aqui embaixo o que você acha. Indique esse vídeo aqui para o seu amigo que está pensando em fazer a bariátrica ou que está querendo fazer a utilização do Ozempic, do Monjaro, para que ele tenha um mínimo de informação antes de qualquer tomada de decisão. E lembro vocês também do meu curso Nutrição para você nunca mais ser enganado, onde eu quebro diversos mitos, te ensino sobre reeducação alimentar, os tipos de fome, fome física, vontade de comer, fome emocional, entre outros temas muito interessantes. O link está aqui embaixo. Se você se interessar, só clicar no link. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!